Pode fazer sentido para alguém nessa noite, amém, irmãos? Queridos, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6, tá bom? Você pode ficar sentado e acompanhar a leitura junto comigo aí, tá? Vamos lá, diz assim, Marcos, capítulo 6, do 1 ao 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e ensinava. Amém? Feche seus olhos, por favor, e ore comigo mais uma vez. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor, precisamos da revelação do Senhor aos nossos corações nesse momento. Fala com cada um de nós. Que o Senhor retire os impedimentos, Deus, das nossas vidas. O Senhor é soberano, tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem a primazia no nosso meio. Na verdade, o Senhor é entronizado nesse lugar, é desejado nesse lugar. Ó Deus, nós estamos aqui pelo Senhor e para o Senhor. E queremos ouvir a voz do Senhor nesse momento. Queremos aquietar o nosso coração e poder ouvir o Senhor tratar conosco, falar conosco. Portanto, Espírito Santo de Deus, remove os impedimentos em nossos corações, tudo aquilo que impede, Senhor Deus, da palavra certeira, ó Deus, atingir os nossos corações com uma flecha certeira, ó Deus, em nome de Jesus, que a boa palavra seja semeada em nossos corações e o nosso coração seja como uma boa terra pronta para frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem, eu acabei de ler para você esse texto de Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 6. Mostra que quando Jesus se dirige ali a uma terra natal, Nazaré. Jesus é de Nazaré, é nazareno, Jesus o Nazareno. E ele torna para a sua região, para a sua terra, mas ele vem diferente, agora ele vem numa comitiva, com os seus discípulos, com seus seguidores. E aí, o primeiro lugar que Jesus se dirige é para a sinagoga. Você vê que no versículo 2 diz que chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga. E aí ele começa ali a dar ensinamento, boa doutrina, falando do evangelho. As pessoas começam a ficar admiradas, que ensinamento é esse, que doutrina é essa, que coisa mais poderosa. As pessoas começam a ficar admiradas, mas, quando chega lá no versículo 3, as pessoas escandalizavam-se nele. Então Jesus entra na sinagoga com uma palavra de poder, uma palavra de impacto, mas a reação das pessoas, embora estivessem
admiradas com toda aquela sabedoria, com todo aquele poder, o texto deixa bem claro que eles escandalizavam-se em Jesus. Isso para dizer que eles estavam desprezando as palavras de Jesus. É como se eles não estivessem dando crédito ao que Jesus estava pregando, como se eles não estivessem dando credibilidade ao próprio Jesus. Não ouviram, não prestaram atenção, não absorveram aquela verdade tão importante para eles. Consequência, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, né? Diz, na verdade, o texto que ele não pôde fazer nenhum milagre, senão alguns poucos que foram curados, né? E aí Jesus logo segue para outras cidades vizinhas. Então, possivelmente a questão da familiaridade, né? As pessoas conheciam Jesus. Olha, não é ele o filho daquele carpinteiro? Ele também é carpinteiro. A mãe dele não é a Maria, mãe de Tiago, João, Judas, Simão? Eles namoram aqui, né? São vizinhos nossos aqui, namoram aqui. E aí, reconheceram Jesus, perceberam ali, tiveram aquilo que a gente chama de familiaridade. Alguns entendem que essa questão é que gerou esse equivocado menosprezo pelo aquilo que Jesus estava apresentando. Por aquilo que Jesus trazia para aquelas pessoas naquele dia, deixaram de receber, deixaram de ser abençoados por causa daquele desprezo que foi gerado por uma espécie de familiaridade. Então, às vezes, a familiaridade, essa proximidade, que deveria, na verdade, gerar uma espécie de respeito crescente. Rapaz, eu lembro desse menino, desse homem, quando ele era garoto, e que ele fazia isso e aquilo outro, e olha o que ele se tornou, em que ele se tornou. Como uma professora, a minha esposa é professora, quando vê um aluno dela, ela é professora de menininhos, garotinho, agora estão os garotinhos maiores, mas quando ela vê os que eram garotinhos, hoje fazendo faculdade, se formando até, revelei tua idade, né? Se formando até, ela fica cheia de orgulho, né? De ver, olha que esse menino rendeu, era até trabalhoso, corria, dava trabalho na sala de aula, não gostava de estudar, era preguiçoso, mas de repente se formou, se tornou alguém com uma certa expressão na sociedade. Então, essa familiaridade que deveria gerar um crescente respeito, muitas vezes vai dar lugar ao menosprezo, que é um grande equívoco, né? Então, às vezes, nós estamos muito perto das pessoas para honrar a sua grandeza, e aí a gente precisa tomar cuidado, né? Quando a gente se acostuma muito com alguém, para observar ou para ver a sua grandeza, para ver ali motivos de honra sobre aquela pessoa. Enfim, o resultado de tudo isso na vida dessas pessoas de Nazaré, quando não deram uma honra a Jesus, na verdade, quando desprezaram a Jesus, não dando-lhe a honra devida, o resultado de tudo isso é que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, né? Obra de poder. A atmosfera não era boa, era uma atmosfera ruim, era uma atmosfera pesada. E, obviamente, algumas coisas não podem ser feitas dentro de uma atmosfera que não corresponde com milagres. Fica incoerente você estar num ambiente sem honra, um ambiente sem realmente a verdadeira adoração, não é coerente a manifestação do poder de Deus. E Jesus não pôde ali operar sinais e prodígios. Então ninguém, vamos dizer o seguinte, ninguém pode ser curado se ela não quiser ser curada.
O médico vai chegar para alguém e dizer, eu vou tratar de você, mas se a pessoa não quiser ser tratada, o médico não pode fazer nada. Então, diante dessa situação, dessa primeira questão aqui que eu quero levantar para nós, é que sobre mim, sobre você, sobre nós, é colocada, é posto uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade. Parece até meio herético o que eu vou dizer agora, mas pesa sobre nós uma grande responsabilidade de ajudar ou obstruir os milagres de Deus nas nossas vidas. Lembre-se, tudo é graça, tá, irmãos? Eu não tenho mérito nenhum, mas eu posso, por meio da minha incredulidade, por meio do meu desprezo, que é o contrário da honra, eu posso simplesmente impedir o mover de Deus na minha vida, ou na minha casa, na minha família, nos meus negócios, na minha história. Eu posso simplesmente atrapalhar, frustrar os planos de Deus para mim. Porque o propósito de Deus na eternidade ninguém jamais frustrará. Portanto, a honra, volto ao conceito da palavra honra, que significa valorização, apreciação, estima, é reverenciar, é tratar com distinção, como nós falamos anteriormente. Honrar alguém é ter-lhe em alta consideração, é enxergar-lhe como importante e precioso. E não fizeram isso com Jesus quando ele chegou em Nazaré. Não deram importância a Jesus, não que Jesus quisesse ser recebido com pompas que chama? Com aqueles pomponzinhos? Com música e coisas como essa. Não, absolutamente não. Mas desprezaram a Jesus, desprezaram a sua palavra, desprezaram a pessoa de Jesus. Por isso Jesus diz no versículo 4, não há profeta sem honra, senão na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa. Portanto, escute o que eu vou dizer agora, essa afirmação. Um ambiente de honra atrai e abriga a presença de Deus. Se esta casa aprender a honrar a Deus, nós vamos atrair a atenção de Deus, nós vamos abrigar a presença de Deus e o poder de Deus nesse lugar. Igualmente, se você aprender a fazer atos de honra na sua casa, marido, mulher, pais e filhos, a criar um ambiente de honra no seu lar, você vai atrair também a atenção e abrigar a Deus na sua casa também. Igualmente. Você está vendo a importância da honra? E nós muitas vezes, por desconhecermos, a gente acaba não acessando determinadas bênçãos. O Alex contou uma historinha ontem aqui, eu já até conhecia. Eu vou repetir para você que você não veio para o culto dos homens ontem, que foi bênção, né? E o Alex contou uma historinha aqui sobre uma família que decidiu fazer uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem de navio, e eles eram uma família pobre, eles pagaram as suas passagens, só que como era uma família pobre, era uma viagem de cerca de 7 dias, e eles juntaram mantimentos nas suas mochilas, nas suas bagagens, para eles comerem durante esses 7 dias. E aí eles comiam de forma bem racionada, privando, né? Comendo só um pouquinho todo dia para poder dar os dias todos. Ao fim do último dia de viagem, quando o capitão disse, olha, hoje é o último dia de viagem, amanhã nós chegaremos nos Estados Unidos. Beleza, aí o pai chegou para a família e disse, olha, hoje nós vamos fazer um banquete. Hoje eu vou abrir dos peitos, vou pagar um jantar lá no salão, né? Lá no salão principal do navio. Mas antes de ele rasgar a carteira, ele foi até o capitão e disse, capitão, quanto é que custa aí um jantar para minha família toda? Assim, são 5 pessoas, né? Aí o capitão disse, não, a passagem que você pagou já incluía tudo.
Ou seja, ele passou 6 dias comendo mal, porque ele não sabia que as passagens davam direito a ele comer bem todos aqueles dias. É a questão da honra, irmãos. Às vezes nós não sabemos como acessarmos, por falta realmente de ignorância, acessarmos as bênçãos de Deus para as nossas vidas, atrair a presença de Deus para o nosso meio, atrair, abrigar Deus no nosso meio, o poder de Deus no nosso meio. A gente acaba obstruindo, a gente acaba até mesmo atrapalhando o mover de Deus, quando nós desprezamos a Deus. A gente atrapalha. Simples assim. E aí acaba que fica questionando por que isso, por que aquilo. Já parou para pensar se você está honrando a Deus? Eu repito, honrar significa valorizar, apreciar, estimar, reverenciar, tratar com distinção, honrar alguém em alta consideração, enxergar essa pessoa como alguém preciosa e importante. Portanto, mais uma vez eu afirmo, para nós criarmos um ambiente de honra, a gente precisa desenvolver alguns rituais de honra. Sim ou não? Sim. Se eu quero honrar minha esposa, as minhas filhas, por exemplo, existem várias outras maneiras de honrar, mas vamos lá, a gente vai sair, vamos jantar fora, estamos bonitos, bem vestidos, vamos ao casamento da Mirella e Tiago. E aí, antes da Denise entrar no carro belíssima, eu vou lá e abro a porta para ela. Meu amor. Pequeno gesto de honra, sabe? A mulher fica derretida. Mas se tu pagar a conta, ela fica mais derretida ainda. São, muitas vezes, os filhos que honram seus pais com pequenos gestos. Recentemente, vou falar aqui, viu, minha querida? Eu estava cansado, muito cansado, depois de um dia puxado, e a Denise ainda estava correndo aí, fazendo algumas coisas. E normalmente quando eu estou cansado, ou não, a Denise ela tem muito prazer de fazer o meu prato de comida, a minha jantinha, né? Ela prepara ali e vai entregar na mãozinha. Cara, eu sou muito abençoado. E aí, nesse dia, a Denise estava ocupada, normalmente também a Lia faz isso, eu não sei o que a Lia estava fazendo, que ela também não fez isso, mas de repente, eu estava lá no meu quarto, arrasado, desprezado, né? Quando a minha sobrinha, a Sândila, chegou com um pratinho de comida bem feitinho, quentinho, está aqui, tio, para o senhor. Cara! Hã? E um copo de suco, bem geladinho. Eu disse na mesma hora, de Sandinha, Deus vai te abençoar por causa disso. Não foi? E ela está colhendo frutos, tá? Mas não é disso que eu estou falando. Passou-se uma semana ou duas, veio lá as mulheres, né, da casa. Elas agora são maioria, viu? As mulheres da casa me cercaram e disseram, tio, hoje o senhor vai pagar uma janta gostosa pra gente. Eu disse, oh meu Deus. E a Sandinha foi aquela que mais deu um sorriso largo assim. Eu disse, por você hoje eu vou fazer. Eu não falei para ela, mas no meu coração eu disse, por ela, hoje eu vou pagar. Bora, vamos lá. Pulé barão eu vou pagar. Vamos embora. A honra. A questão da honra. Acessa o nosso coração. A honra acessa o coração de Deus. Então a honra é a chave para acessar o coração do outro. A honra é a chave para acessar o coração do outro, também o coração de Deus. Mulher, tu quer ganhar o coração do marido? Honra o teu marido. Marido, tu quer ganhar o coração da tua esposa? Honra a tua esposa. Ô filho, tu quer ganhar o coração do teu pai? Honra o teu pai para tu ver. Deixa teu pai orgulhoso para você ver o que vai acontecer. Então a honra é a chave para nós acessarmos o coração de alguém. E também o coração de Deus.
e os tesouros emocionais que estão lá, pronto para nos oferecer. É como a historinha que o Alex contou e eu reproduzi para você hoje. É através da honra que a gente vai ter acesso a essas coisas. São tesouros que estão lá, irmãos, tesouros de amor e de graça, de graça. Quando a gente honra, quando a gente tem essa atitude, nós fazemos atos de honra, rituais de honra, a gente cria esse ambiente que se manifesta poder, amor e graça. Você está entendendo o que eu estou falando? Veja bem, irmãos, eu quero fazer um parênteses bem interessante. É que eu e você precisamos entender que a honra não é uma coisa que a gente deve buscar. Como é, pastor? Eu não devo buscar honra. A honra ela é oferecida gratuitamente. Embora a gente deseja ser, nós desejamos sermos honrados, mas não é uma coisa que a gente busca ou deva buscar. Então, antes, a honra ela é oferecida gratuitamente, e a Bíblia mesmo diz que buscar a honra não é honra. Quem busca aplausos são oportunistas. Nós não somos assim, amém? Então, entenda que milagres, irmãos, milagres dentro do lar, na sua vida. Jesus não pôde operar muitas coisas ali na cidade de Nazaré, não pôde fazer muitas coisas, curou algumas poucas pessoas. Jesus não pôde manifestar o poder dele ali como ele gostaria de manifestar, porque ele foi desprezado, porque não foi honrado. Ou seja, a incredulidade que Jesus, como diz aqui o versículo 6, admirou-se da incredulidade deles. A incredulidade que admirou o coração de Jesus é fruto da desonra. Não honraram a Jesus. Por isso estavam incrédulos, estavam com o coração endurecidos. Mídia, coloca para a gente aqui na tela, 1 Pedro capítulo 2, verso 17. 1 de Pedro 2,17. Junto comigo, vai lá, 1, 2, 3 e... Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Coloca para nós também, por favor, Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A honra ela é muito importante. Ela precisa ser realmente praticada a todos. A Bíblia nos convida, o Evangelho nos convida a tratarmos uns aos outros cordialmente, preferindo-nos uns aos outros em honra. Pedro é categórico, né? Honrai a todos. Então eu e você, nós precisamos desenvolver hábitos, estabelecer hábitos que tratem as pessoas do mesmo modo que Deus as trataria. Por exemplo, tem gente que gosta de tratar as outras pessoas com deboche, chamando por apelido, chamando por expressões pejorativas. Será que Deus chamaria essa pessoa da mesma forma, com o mesmo apelido, com o mesmo desdém? Com aquela, sei lá, com aquele rótulo muitas vezes? Isso não é tratar a pessoa com honra. Incrível que às vezes a gente observa isso dentro da própria casa, pais que não chamam os filhos pelo seu nome, o nome que escolheram. Às vezes nome tão bonitos e de repente estão chamando o menino, sei lá, de cabeção. Isso não é honra? Já é bullying, né?
Então, a gente precisa estabelecer hábitos que tratam as pessoas do mesmo modo que Deus as trataria. E isso é honra. O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra na vida de alguém é o quê? É a vida de Deus que começa a fluir para a vida das outras pessoas aí dentro do seu lar, dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro de qualquer ambiente que você faça parte. Quando você estabelece hábitos de honra, estabelece uma cultura de honra, vai se manifestar a vida de Deus através da sua vida. E isso é o quê? Cura, restauração, bênção, alegria, esperança, santidade. Um monte de virtude vão começar a se manifestar na sua vida e através da sua vida, impactando as pessoas que estiverem próximas a você. Por causa da honra. Por causa de hábitos de honra. É o marido que está sempre honrando a esposa, os pais que estão sempre honrando os filhos e os filhos honrando aos pais. É a esposa que está sempre honrando. Meu irmão, que ambiente maravilhoso. Uma igreja que os membros estão sempre honrando uns aos outros. Esse ambiente com essa cultura, é impossível não se manifestar o poder de Deus, não se presenciar curas, restaurações, perdão manifestando, realmente esperança. Aquele que estava desesperado é renovado as forças, começa realmente a enxergar luz no final do túnel. Tudo isso por causa do ambiente em que a honra é um hábito, a honra é uma cultura. Você entende sobre isso? Infelizmente, às vezes as pessoas pegam essa questão da honra para bajular pastores. Ai, que ignorância. Honrar não é bajular, irmão. A gente vê vídeos na internet, são tristes. Às vezes as pessoas jogando mantos no chão para o pastor não pisar nem no chão. Irmão, não precisa disso. Na verdade, isso é até uma heresia, talvez um pecado, idolatria. Isso não é honra. Você quer honrar o seu pastor? Seja um crente fiel a Deus. Ame a congregação. Seu pastor vai ver muita honra na sua vida. Muita honra na sua vida. Então, ao contrário da honra, a desonra impede que as bênçãos reservadas para nós nos alcancem. É as bênçãos correndo atrás da gente o tempo todo, porque a Bíblia diz em Deuteronômio que as bênçãos nos alcançarão, elas virão até nós. E quando se a gente fizer um ambiente de desonra, as bênçãos não vão nos alcançar. Por isso eu insisto, vamos adquirir hábitos, desenvolver a cultura da honra, para que as bênçãos cheguem sobre nós, amém? Cheguem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, pelo poder do nome do Senhor Jesus. A Bíblia, ela fala muito de honra, irmãos. Eu estava estudando e vi o tanto de direção em que a Bíblia nos aponta sobre honra, que eu estava com dificuldade de delimitar. Mas, como eu gosto muito da família, eu vou apenas me reservar ao ambiente familiar. Você já entendeu a honra, em primeiro lugar, a Deus. Isso aí eu já falei desde o momento do ofertório até agora. Se trata de honrar a Deus. Mas a honra se estende a várias direções. Portanto, a honra à família, Hebreus 13, 4 diz, logo no início da constituição da família, digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Está lá, Hebreus 13,
4 é o início da família, da constituição da família, quando a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe, iniciar sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ali começa a instituição, família estabelecida por Deus, e esse estado do matrimônio é um estado honroso. Eu adoro o casamento, porque é um estado honroso aos olhos de Deus. Portanto, quando há honra na família, há reconhecimento também. Existe gratidão quando existe honra. Denise falou sobre honra aqui, logo no início do culto, ela leu Provérbios, 3, dos versos 9 e 10, e ela falou sobre gratidão associada à questão da honra. E nesse ambiente familiar, quando existe honra, existe reconhecimento e existe também gratidão por todos os membros da família. Quando há reconhecimento e gratidão, vai também se encontrar qualidade e valor nos relacionamentos. O relacionamento marido-mulher vai ser uma eterna lua de mel. Pais e filhos não vão viver disputando espaço dentro de casa, pelo contrário, vai ser uma alegria, um prazer, vai ser um relacionamento de intimidade, de confiança, de partilha, de crescimento, o pai instruindo o filho ou a filha, seja lá o que for. E esse ambiente de maturidade vai se formando, porque existe honra, existe reconhecimento, existe gratidão, e isso vai gerar qualidade e valor nos relacionamentos. Por causa da honra. Pastor, como é que faz isso? Como é que a gente honra? Eu vou ser mais prático agora. Por isso que eu vou pedir para colocar na tela. Como é que os maridos honram as suas esposas, Como é que o marido honra a esposa? Vou botar no singular. Bota para mim Efésios 5:25. Tão conhecido Efésios 5:25. Por favor. Dá certo? Pode ser hoje? Eu sei, estou vendo. Juntos. 1, 2, 3 e maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu achei fraco. Eu vou pedir só os homens. Mas é os homens tudinho, viu? Os homens que estiver aqui dentro. Como diz o meu pai, os homens que for homem. Os homens que for homem, leia comigo aqui agora, tá? 1, 2, 3 e... Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É assim que você honra uma mulher, amando essa mulher, sangrando por ela. É assim que se honra a esposa. Colossenses 3:19. Por favor. Maridos, juntos, 1, 2, 3 e... Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Irmão, não seja ruim com a mulher, não. Isso não é honra. É o cabeça, é o líder, mas honrar a esposa não é maltratar, não. É amar. É amar, ser educado, ser respeitoso, ser um cavalheiro com a mulher. Isso é tratar a esposa com honra. Bota para mim Pedro, 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. Vamos lá, macharada. De novo. 1, 2, 3. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações.
Rapaz, tu já pensou o marido dizer para a mulher, pega ali aquele botijão de gás e troca aí? Meu irmão, deixar a mulher pegar um botijão de gás. Não, vira o garrafão aí e troca. Eu não estou dizendo que a mulher não pode fazer, ela não deve fazer se o cara estiver dentro de casa, meu irmão. Sim ou não, irmão? Estou falando besteira aqui? Eu estou sendo machista? Você sai no meio da rua e uma pessoa começa a se engraçar com a tua mulher. É tu que vai defender ela ou tu vai pedir para ela se defender? Honra a tua esposa, rapaz. Honra a esposa como a parte mais frágil, se é que você quer que Deus te escute. Então, a mulher, ela vai se sentir honrada pelo marido quando ela é considerada, quando ela é amada. Maridão, você está considerando a sua mulher, está estimando a sua mulher. Você está amando a sua esposa. Você tem tempo de qualidade para ela, para honrá-la, para dar atenção para ela, para dar o teu escutador de fazer a ouvidoria, dar ouvidos o que ela tem para dizer. Leva ela para o Raquel de Queiroz, deixa ela comer cachorro quente, beber lá um caldo de cana. Honra a tua esposa. Hã? Batatinha frita com maionese, ketchup, tudo cheio de gordura trans, saturada. Yeah. É assim que você honra a sua esposa. Uma das maneiras, né? Existem várias maneiras, não dá para a gente passar a noite toda aqui dizendo. Efésios 5,33 diz, portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo. E aí vem. E a esposa trate o marido com todo o respeito, com toda honra. Vamos para a mulher? Bota aqui para mim, ó. Colossenses 3,18. Irmãos, a gente está vivendo um momento em que a cultura secular coloca a mulher num estado de rivalidade com o marido. Colocando assim a mulher, inculcando na cabeça da mulher um movimento feminista. Eu vou ser claro, um movimento feminista. Botando na cabeça da mulherada aí, para que elas disputem a liderança da casa, junto com o marido. E aí fica aquele ambiente de guerra. E aí isso faz com que a mulher desonre o marido. Às vezes até diminui a masculinidade do marido, bota o marido lá embaixo. Esse bicho não presta para nada, deixa que eu faço. E toma. Irmã, pelo amor de Deus, não troca o gás. Já que tu manda na casa, manda ele trocar o gás. Mas não faz. Não faz. Eu sei que você pode fazer, você é uma mulher forte e tudo mais, mas não faça. Pede um maridão para fazer. Bota a comida dele também. Colossenses 3,18. Só as vozes femininas, eu não vou nem ler, tá? Porque as mulheres são mais inteligentes que os homens. Né? Então eu não vou precisar conduzir. As mulheres. 1, 2, 3 e... Aleluia! Revelação do céu. Aprende. Pensou se eu peço os homens para reler? Era os homens não iam conseguir fazer isso, não. Vê como as mulheres leram tão bonitinho, tão certinho, respeitando vírgula, tudo. Lindo e maravilhoso. Irmã, pega aí a visão. Respeita o teu marido. Seja submissa ao seu marido. Entenda a liderança do seu marido. Ele não manda em você, mas ele é o cabeça do lar. É assim que você honra o seu marido. Respeite a liderança dele. Só isso. É assim que você vai respeitar, vai honrar o marido.
Eu sei que meu tempo está acabando. Bota 1 Pedro 3, versículos 5 e 6. 1 de Pedro 3, versículos 5 e 6. A verdade, o capítulo 5 inteiro, aliás, o capítulo 3 inteiro, Pedro vai instruindo as mulheres, mas os versículos 5 e 6, ele toma o exemplo de Sara. Sara não é a Sara, minha sobrinha, não, tá, irmãos? Sara, mulher do Abraão, aquela lá, milenar. Vamos comigo aqui, as irmãs. Eu vou conduzir as irmãs. 1, 2, 3 e... Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Você quer paz na tua casa, no teu relacionamento? Honra o teu marido. E como é que se honra o marido? Enxerga ele como o cabeça do lar. Respeita a liderança do marido. Você vai honrar o marido e não vai ter confusão. Uma delas, pelo menos, essa disputa, essa perturbação pela liderança, você já elimina. É assim que Pedro chega a orientar as mulheres a honrar o seu marido, né? Bom, como eu estou num ambiente familiar, nós temos também, eu quero encerrar, a honra dos filhos aos pais. Os filhos devem, é uma obrigação, os filhos devem honra aos seus pais. E como mandamento, Paulo vai repetir isso está lá no Êxodo, capítulo 20, está em Deuteronômio, não sei as quantas, eu não me lembro mais, mas Paulo vai repetir isso em Efésios 6, coloque para nós, Efésios 6, os versículos 1 a 4, e aqui eu vou terminar minha fala. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos devem isso aos pais, é mandamento do Senhor. Os filhos devem obediência aos pais, e isso é honrar os seus pais. Tem vários textos da Bíblia, mas muitos textos bíblicos que falam dessa dívida que os filhos têm para com seus pais, de obediência, e isso como um estado honroso, para que esse filho tenha uma vida longa e próspera. Para que esse filho entenda que a honra traz recompensa e uma vida abençoada. Eu quero que os meus filhos sejam abençoados. Por isso que eu ensino eles a me honrarem. E aí é onde entra, como é que um pai honra seu filho? Disciplinando esse menino no Senhor. Instruindo. É assim que um pai e uma mãe honram seu filho. Você não pode entregar o filho à própria sorte. Um pai e uma mãe precisam honrar ao filho. Como? Disciplinando. Meu irmão, criar filho dá trabalho demais. Eu sempre digo para as pessoas, dá muito trabalho criar filho. Não é só caro, não, né? Não é só caro, tem que pagar fralda, leite, escola, sei lá o que mais você pensa que tem que gastar com seu filho. Mas não é isso, não.
Dá trabalho puxar a orelha dele, dá trabalho botar de castigo, dá trabalho ter que sentar e estudar matemática com ele. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas é assim que eu honro meus filhos. É assim que um pai e uma mãe honram os seus filhos. E os filhos honram o quê? Obedecendo ao pai. Eu desejo que os meus filhos tenham uma vida longa, próspera e abençoada, e por isso eu pego no pé deles. Para que eles aprendam a me honrar. Porque quando eles me honrarem, a promessa se cumpre na vida deles. Você entende? Fique de pé em nome de Jesus. A honra, queridos, essa palavrinha pequena, ela carrega um poder extraordinário. Vou repetir para você. A honra carrega um poder extraordinário. E ela está disponível para mim e para você. Amém? Disponível para mim e para você. A honra é exatamente o fator poderoso para que nós recebamos aquilo que o céu está derramando sobre a terra. Para a gente receber o que Deus já está derramando, irmãos, derramando copiosamente. As bênçãos de Deus já estão liberadas. Eu só tenho que aprender a acessar, eu tenho que realmente abrir a porta para que essa bênção caia sobre a minha vida. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de ter uma vida próspera, abençoada. Eu estou falando de ter paz, alegria no Espírito Santo, na família. Eu estou falando de realmente gozar, de ser bem-aventurado, felicidade. A honra é a porta de acesso àquilo que Deus preparou para nós. É a honra. Feche seus olhos. Eu convido você a fazer uma reflexão. Você tem honrado a Deus? Você tem honrado a sua família? Você tem honrado uns aos outros? Eu sei que você quer ser abençoado. Eu sei que você quer ser abençoado. Mas a questão é, Deus é coerente. Deus é coerente. Deus não vai manifestar o poder dele onde ele não é honrado. Onde aquilo que Deus honra está sendo desprezado. Se você está desprezando aquilo que Deus honra, não tem como Deus liberar sobre a sua vida. Deus não vai ser incoerente, Deus não vai se contradizer. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você tem honrado a Deus? Você tem honrado o casamento? Você tem honrado a sua esposa? Você tem honrado o seu marido? Você tem honrado os seus pais? Você tem honrado os seus irmãos? Você tem honrado o seu pastor, o seu líder? Eu sei que você quer ser abençoado. Eu sei que você quer ser abençoado. Faça uma reflexão. Se você não tem agido, não tem desenvolvido a cultura de honra, hábitos de honra na sua vida,
Faça um compromisso nessa noite com Deus. Faça um compromisso. Hoje, Deus, eu vou começar a te honrar. Você não vai barganhar com Deus, não. Você não vai barganhar com Deus. Mas faça um compromisso. Vou honrar ao Senhor, meu Deus. Vou honrar a minha esposa. Vou honrar o meu marido. Vou honrar os meus pais. Vou honrar os meus irmãos. Vou honrar a minha congregação. Vou honrar meu pastor, os meus líderes. Quero abrir portas, acessar as bênçãos que Deus tem preparado para a minha vida. Eu quero acessar cada uma delas. Então, faça esse compromisso hoje, enquanto eu oro por você nesse momento. Senhor Deus querido e amado, em nome do Senhor Jesus, juntamente com toda a congregação, nós queremos te honrar, primeiro de tudo, nós queremos te honrar, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que viermos a ser, nós queremos te honrar, em adoração, queremos te honrar, com as nossas vidas, queremos te honrar, e pedimos, ó Deus querido, a tua ajuda, para também honrarmos uns aos outros, especialmente os da nossa casa, os da nossa família. Que nessa noite o Senhor esteja restaurando os relacionamentos familiares, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Que o Senhor esteja, ó Deus, derramando nessa noite uma unção poderosa de reconciliação, de restauração, de cura. Que todo espírito de desprezo, de incredulidade caia por terra e manifeste o teu poder nessa noite, meu Senhor. Manifesta o teu poder nessa noite, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Desejamos viver dias de prosperidade e de paz. Desejamos dias de prosperidade, de paz, e nós sabemos que esse é o desejo do teu coração para nós. Nós sabemos que é exatamente isso que o Senhor pensa a nosso respeito, são pensamentos de paz, de bondade, de prosperidade. É assim que o Senhor pensa a nosso respeito. Aleluia. Aleluia. Assumimos nessa noite, ó Deus, compromisso contigo de honrar-te, de criarmos hábitos de honra, desenvolvermos, fomentarmos a cultura da honra nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa congregação, na nossa comunidade, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, Senhor, para curar, para restaurar, para libertar, para reconciliar. É o que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Você que recebe nessa noite, diga amém. Amém. Você pode honrar o Senhor com suas palmas? Bem forte para o Senhor.
essas palmas honram ao Senhor Jesus, aquele que é digno de honra, o Senhor Jesus. Aleluia! A ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Você pode até fechar o corredor aí, em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, por favor, não deixe que se cumpra aquilo que se diz na palavra de Deus. Pérolas lançadas aos porcos. Irmão, eu lancei pérolas hoje aqui. Eu lancei pérolas hoje aqui. Eu não lancei aos porcos. Eu lancei aos filhos de Deus. O desejo do meu coração é de ver todos vocês muito abençoados, muito felizes, muito prósperos, vivendo em paz e não em guerra. Então, abracem as pérolas que foram lançadas hoje. Abracem com toda a força de vocês, toda a força. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja sobre você e seja sobre o povo de Deus espalhado na face da terra. Você que crê, diga amém. Deus abençoe.